Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Do início. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, sua igreja. Reina em mim com teu poder. Vem, Senhor, sobre nossas vidas. De tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja esse Deus, soberano sobre todas as coisas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Vamos louvar Ele dizendo assim, ó, com as palmas. Tu és soberano sobre a terra, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito. Tu és tremendo. E apesar louvado seja o Senhor. E esse amor tão grande que eleva-me, amar-me a ti. Tu és só as palmas e a igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Ele não é relativo, ele é absoluto. Ele não muda. Deus é onisciente. Ele é tremendo. Mas apesar tu te importas
poucas semanas ou há poucos dias, eu estava assistindo televisão e vi uma reportagem que me chamou muita atenção. A ciência tem se multiplicado, sem dúvida alguma. E grandes avanços têm sido feitos, principalmente na área de engenharia genética. Poucos dias eu estava assistindo uma televisão, uma reportagem, contando a história de um casal que perdeu uma criança, um bebê, por conta de uma doença congênita que eles não tinham conhecimento, que a criança tinha, obviamente. E que, com o decorrer dos anos, acabou por acometer aquela criança de uma síndrome de vários aspectos, acometendo vários sistemas daquela criança até a ponto dela falecer. Aquele casal tomou uma decisão de nunca mais querer um filho, porque se descobriu que aquela doença congênita que nasceu com aquela criança tinha uma origem hereditária em uma mutação genética que ela havia herdado da mãe. E como não havia possibilidade de evitar ou de garantir que aquela mutação não seria replicada, passada de mãe para o filho, para um futuro segundo filho, caso eles decidissem tê-lo, então eles tinham tomado uma decisão radical de nunca mais ter um filho. Os anos se passaram e, depois de algum tempo, aquele desejo de ter um filho voltou a ser muito forte, voltou a ser praticamente assolador no coração daqueles pais. E então eles procuraram a ciência em busca de alguma solução que evitasse, porque não era esse o desejo deles, que simplesmente o embrião, ou melhor, o espermatozoide daquele pai fosse inserido no óvulo de uma outra mulher que se visse de barriga de aluguel, como se chama na linguagem comum. Eles procuravam ter um filho o mais natural possível, ainda que fosse necessário algum procedimento da ciência, com o material genético do pai e com o material genético da mãe. E então eles encontraram um médico, cientista, pesquisador, que já há alguns anos estava trabalhando no processo de reengenharia genética, uma área super avançada da medicina, da pesquisa, que tenta isolar ou desativar, foi esse o termo que foi usado na reportagem, eventuais mutações genéticas que possam conduzir ou induzir no futuro a uma doença já conhecida. E depois de um processo muito complexo, de alguns meses e algumas tentativas, aquela mulher ficou grávida, com a garantia de um percentual altíssimo de certeza de que o filho que teria, ou a filha que teria, não seria portadora ou portador daquela síndrome, daquela alteração genética. E a reportagem, de uma forma assim bastante significativa, enquadrou aquele casal com aquela criança, que àquela altura já era quase um toddler, um bebezinho assim de 1 ano, mais ou menos, por trás de um grande mural, de um banner, com a foto do filho que havia falecido. E a última cena foi exatamente esta, neste enquadramento. Os pais falando da alegria daquela criança que estava nos seus braços e reafirmando que, apesar disso, a lembrança daquele filho, do tempo que eles tinham vivido juntos, não poderia ser apagada. Aquilo me chamou muita atenção, irmãos, porque quando a gente pensa na nossa existência, quando nós pensamos na nossa existência, nós sabemos que ela tem um limite. Todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde, sem absoluta previsibilidade, nós iremos partir. Nós não gostamos muito de conviver com esse pensamento no dia a dia.
Até porque, se convivêssemos com esse pensamento no dia a dia, o temor, o terror de saber que a qualquer momento o fim poderia chegar, talvez nos desse a incapacidade de nos alegrar com a vida em si. Por outro lado, é fato, é certeza, que muitos acham, ilusoriamente, simbolicamente, que a vida nunca vai acabar. Creio eu que existe algo, ou pelo menos duas coisas, que nos fazem perpetuar na vida, que nos dão aquela transcendência, aquela capacidade simbólica e concreta ao mesmo tempo, de ir além dos 70, 80, 90 anos, 100 anos que Deus nos der. Uma delas é aquilo que nós podemos deixar marcado na história. Muitos acham que esta marca na história, ou aquilo que a gente chama de legado para o futuro, tem a ver com aquilo que construímos concretamente. Daí porque os grandes homens constroem grandes monumentos. Como que para dizer assim, quando um dia eu não estiver mais aqui, eu não serei esquecido. Alguém verá o que eu fiz, o monumento que eu erigi, e dirá assim, foi fulano de tal. Talvez só os grandes homens podem deixar grandes monumentos. Por isso que os meros mortais como nós têm uma simbolização que os nossos filhos são o legado que deixamos para o futuro, quando nós não estivermos mais aqui. Daí porque, por todos os meios, nós deixamos e queremos deixar sempre esta herança, para que um dia se diga a nosso respeito, aquele menino que você está vendo ali, aquela mocinha, aquele rapaz, ou aquele homem é filho de fulano de tal. Tanto é que muitos preferem, desejam e fazem, colocando o seu nome no nome do filho. E muitas vezes com um complemento júnior, filho, neto, sobrinho e assim por diante. Eu creio que esse sentimento é muito compreensível e natural. E ele está presente aqui. No capítulo 15 de Gênesis, Abraão se vê inquietado pelo sentimento de que sua vida estava chegando a um limite e ele não tinha nenhum monumento, nem um filho para deixar como legado para gerações. Veja que em dado momento ele chega para Deus e diz assim, verso 2 do texto que nós lemos, Senhor Deus, o que me haverás de dar se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o servo Damasceno, que veio de Damasco, o meu servo Eliezer? A ideia de Abraão era, minha vida está passando, eu estou me tornando uma pessoa idosa, assim também como minha esposa Sara, e de alguma forma eu sei que o meu nome não será carregado por um filho que eu gerei. Naquela época havia um costume de quando um casal não tinha filhos, adotar. Ainda hoje, obviamente, a adoção existe, mas adotar alguma pessoa que desde pequeno havia nascido e se criado na casa. Possivelmente Eliezer era um daqueles meninos que tinham sido nascidos e criados naquela grande aglomeração de pessoas, de bens, de rebanhos, com os quais Abraão havia saído de Ur dos Caldeus e chegado à terra prometida. Ele havia crescido, se tornado um rapazinho, Abraão havia lhe dado responsabilidades e agora ele era o segundo homem abaixo de Abraão, diante daquele clã que havia ali. Nós estamos diante de um período chamado período patriarcal, em que um homem era o grande pai, não apenas dos filhos que ele gerava, mas também dos netos, sobrinhos e toda aquela parentela daquela grande família
Hoje, é meio difícil a gente imaginar, numa época de famílias nucleares, às vezes famílias monoparentais, onde só existe um pai ou uma mãe criando os filhos, essa ideia de clã. Mas Abraão era aquele homem que, naquela época, tinha todas as pessoas que estavam debaixo dos seus cuidados, de sua proteção e de sua provisão como filhos e como filhas. Mas ele queria não deixar um monumento, mas ele queria deixar um descendente, um herdeiro, que não apenas herdasse aquilo que ele havia conquistado, mas prolongasse a sua vida através do legado que ele representava, do nome de Abraão. Daí porque, apesar de ele reconhecer que Eliezer poderia ser, e talvez até mesmo tivesse o direito, a honra de sê-lo, ele se inquieta e chega para Deus e diz assim: Senhor, o que é que tu me haverás de dar, se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa, do meu clã, da minha herança, do meu patriarcado, será o Damasceno Eliezer? Ele chega a dizer assim: a mim tu não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Não havia aqui nenhum preconceito de Abraão em que isso acontecesse. Era costume, inclusive, na época. Mas o que Abraão queria era: ora, Deus, se tu já fizeste coisas maravilhosas na minha vida, posso eu confiar que tu me darás o maior privilégio, que será o privilégio de ter o meu nome perpetuado sobre a terra por conta de um filho que eu mesmo gerei? As respostas de Deus e o diálogo de Deus com Abraão, que aqui ainda era Abrão, pai, assim é o significado do seu nome, e que depois haveria de se transformar em Abraão, pai de muitos filhos, passou a ser o significado. É este diálogo, as perguntas e as respostas, e o que acontece nessa coreografia que foi armada aqui, que nós acabamos de ler, é nisto tudo que reside uma das maiores verdades, preste bem atenção, uma das maiores verdades do Antigo Testamento, que não é monumento, nem filho que nós geramos, que pode perpetuar a nossa presença na terra, mesmo quando daqui sairmos, mas a aliança que fazemos com o nosso Deus quando aqui na terra estamos. Não é algo concreto como uma grande torre, um grande monumento, nem é algo vivo biologicamente como um filho, mas é algo que tem uma dimensão que nós não conseguimos perceber até que nós adentramos a palavra de Deus e percebemos o quão importante é esta ideia de aliança. Veja que quando Abraão faz esta consideração diante de Deus, Deus diz assim: não se preocupe, este não será o teu herdeiro. Poderia ser, mas não será o teu herdeiro. Não será isso que te fará conhecido quando tu não tiveres mais aqui na terra. Não será isto que perpetuará o teu nome, Abraão. Na verdade, eu vou lhe dizer o que é que perpetuará o teu nome, e vou te mostrar. E então no verso 5, pega Abraão como que pela mão, sai da sua tenda, lhe leva para fora e diz assim: olha agora para os céus, certamente é a noite, conte agora as estrelas. Por favor, Abraão, conte as estrelas. Esta semana teve o apagão, e quem estava acordado quando faltou energia, obviamente fez o mesmo gesto que eu fiz, saiu para a varanda, ou foi para a janela, para saber mais ou menos se a luz tinha faltado só ali, no seu edifício, só ali no seu bairro, ou havia luz em algum outro local. E dependendo do andar onde você mora, você foi percebendo que a coisa era mais séria do que você imaginava. E de manhãzinha cedo descobriu que não foi somente aqui, não somente na Paraíba, mas em 9 estados e mais Tocantins e Pará.
Mas como, obviamente, muitos daqui, à semelhança minha, dormem tarde ou alguns não conseguem dormir sem ar-condicionado, aquela noite foi meio longa. E de vez em quando, nesses dias que passaram, eu ouvi alguém dizer, rapaz, perdi o sono. E aí fui para a varanda ou para a janela e comecei a olhar o céu. E uma das pessoas disse assim, eu não tinha me lembrado que no céu tinha estrela. A gente vive num lugar com muita iluminação, nós sabemos qual é o efeito que isso produz. A gente não consegue ver as estrelas. Na noite de lua cheia, a gente consegue ver a lua. Mas com tanta luz neste lugar, muitas vezes as estrelas ficam ofuscadas. Naquela época, não. Não precisava haver apagão, aquela época era um apagão constante. Então, Deus tira Abraão dali, coloca fora e diz assim, agora conte as estrelas. Na minha época de menino, a gente não podia contar estrelas porque nascia verruga. Nasceu uma verruga recentemente aqui perto do meu dedão, e eu me lembrei dessa história. Não se conte verruga porque nasce, ou melhor, não se conte estrela porque nasce verruga. Mas Deus disse, conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. Obviamente que Deus sabia que Abraão seria incapaz de contar as estrelas. E então disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A tua posteridade será mais numerosa do que as estrelas dos céus. Obviamente, irmãos, Deus não estava falando de filhos que Abraão pudesse gerar. Do que é que Deus estava falando? Deus estava falando de uma descendência espiritual simbolizada naquelas estrelas. Estava falando de uma aliança espiritual que não tinha a ver com a aliança que Abrão e Sara haviam feito no casamento, nem tampouco com a sua possibilidade ou desejo de reproduzir em filhos que eles não tinham até então. É nesta hora que Deus introduz um conceito que faz toda a diferença quando pensamos que um dia, quando nós aqui não estivermos, o que é que nós iremos deixar de herança para o mundo? O que é que nós iremos deixar de legado para os que ficarão? Seja aqueles da nossa família, aqueles que nos conheceram, ou aqueles que virão a nos conhecer, através desta herança, deste saldo que deixaremos para a vida. Então, no verso 7, Deus chama Abraão diante da realidade que ele creu, porque Deus disse assim, assim será a tua posteridade, e o texto no verso 6 diz, e Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, ele creu, e isso lhe foi dado como crédito, a chamada fé que justifica o homem, não por mérito próprio, mas pelo simples fato de confiar no Senhor. E então no verso 7, ele diz assim, olha Abraão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança esta terra. E então Abraão pergunta a Deus, Senhor Deus, como eu saberei que haverei de possuí-la? E aí acontece um ritual ali, irmãos, muito estranho para nós. Parece e remete outras religiões e outros rituais. Mas deixa eu explicar o que estava acontecendo. Quando duas pessoas naquela época faziam uma aliança, não havia escritura, porque não havia cartório. O que dava-se por certo é que alguma coisa deveria ficar registrado, mas não num papel, nem em tábuas de pedra, mas num simbolismo que acontece aqui, quando Deus diz para Abraão, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro. Cada um desses 3 animais precisa ter 3 anos de vida. Toma também uma rolinha e uma pombinha. E Abraão toma separa do seu rebanho e recebe de Deus a ordem de partir esses animais pelo meio. Você imagina a cena. Do lado de fora da tenda, Abraão mata aquele boi, aquela novilha, aquela cabra e aquele cordeiro, e abre-os ao meio, colocando um lado
de frente do outro, os 3 seguidos. Que ritual estranho, né? Ali estava sendo lavrada uma escritura de aliança entre Deus e Abraão. No tempo que não havia papel nem escrita, não havia tabelião nem cartório, era daquela maneira que as pessoas faziam um pacto entre si. Colocavam as 2 metades representando as 2 partes da aliança, os 2 polos do contrato. Deus por um lado, Abraão por outro. E aqueles animais representavam os compromissos de Deus com Abraão e os compromissos de Abraão com Deus. Diz o texto que pôs as metades em ordem e, naquele momento, aves de rapina, obviamente despertadas pelo cheiro daquela carne, daquele sangue, tentavam comer aqueles animais. E o texto diz que ao pôr do sol, portanto, isso aconteceu durante todo o dia. Ao final deste dia, cuja madrugada tinha sido a madrugada que Deus tinha mostrado as estrelas para Abraão, caiu um profundo sono de Abraão, coisa muito natural. Ele havia passado a madrugada toda acordado, o dia todo matando os animais, partindo-os ao meio, colocando-os de frente um para o outro, para que a aliança fosse firmada. E então, ao pôr do sol, diz o texto que Abraão caiu num profundo sono, e grande pavor, possivelmente um grande pesadelo, e cerradas trevas o acometeram. E no meio deste pesadelo terrível, Deus então diz e promete a Abraão como aquela aliança seria firmada. E aqui acontece algo maravilhoso, irmãos, que poucos percebem. Diz o texto que a posteridade de Abraão seria peregrina em uma terra alheia e seria reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas que Deus julgaria a gente que havia de escravidar a sua descendência, e depois eles sairiam com grandes riquezas. E então tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. E na 4ª geração tornarão para aqui, para a terra prometida, porque ainda não se encheu a medida da maldade dos povos que estão ao seu redor. Do que Deus estava falando para Abraão? Do cativeiro que o povo de Deus teve que passar no Egito. O povo de Deus passou 430 anos, calculam os estudiosos, debaixo da opressão de Faraó. Quando diz, e tu irás a teus pais e serás sepultado em ditosa velhice, obviamente que Deus não está falando apenas do sossego que Abraão teria agora com a sua idade já avançada. Ele estava falando da paz espiritual que Abraão poderia agora repousar sobre ela ao final da sua vida, porque sabia que não um monumento, não um filho gerado apenas física e biologicamente, mas um legado de uma aliança seria deixada para o seu futuro descendente e para o descendente do seu descendente até a 3ª, 4ª, milésima geração. A aliança que Deus faz conosco, irmãos, é mais do que a expressão da nossa religiosidade. Eu fico muito feliz que eu esteja vendo você aqui. Fico muito feliz que você tenha o hábito de vir aqui aos domingos às 18 horas para cultuar a Deus, ou pela manhã na escola bíblica, ou no culto de oração às terças-feiras, ou em qualquer da reunião dos nossos segmentos, sociedades, grupos, encontros de eco e assim por diante. Eu fico muito feliz que você prefira estar servindo a Deus e numa comunidade e aprendendo as coisas de Deus e tendo uma vida religiosa. Como eu costumo dizer, religião, quando ajuda muito. Eu sou uma pessoa religiosa e não me envergonho de dizer isso, embora ali fora
Dizer-se religioso parece ser alguma coisa cada vez mais ultrapassada e criticada. Mas deixa eu lhe falar que a aliança com Deus não tem a ver com religião necessariamente. Tudo isso que eu acabei de mencionar só faz sentido na sua vida e na minha vida se estiver acontecendo por consciência de que Deus fez com você uma aliança. E que o ato de vir, de cantar, de adorar, de ler e ouvir a palavra de Deus, de orar, de consagrar a Deus as suas primícias, de trabalhar para o reino de Deus, e de tudo isso que envolve religião, faz sentido apenas se e tão somente se for fruto, consequência, efeito, reverberação da sua aliança com Deus. Talvez você pense que isso tem a ver só com você. Não tem só a ver com você. Neste mundo em que as pessoas deixam heranças, neste mundo em que as pessoas acham que se perpetuarão depois que daqui partirem, pelos filhos que deixam, pelos monumentos que constroem, pelas obras que realizam, pelos livros que escrevem, pelas obras de arte que fazem, nós somos convidados a deixar para este mundo uma herança baseada numa aliança com Deus. Como é que esta herança passa de uma geração para outra? Ela passa de uma geração para outra da mesma maneira como valores, crenças, atitudes, vida, maneira de ver a vida e de servir a Deus passa de pai para filho. Quando nós nos sentamos com uma criança, como eu fiz aqui com essas crianças que saíram, e você faz em casa, quando você ensina algo, quando você passa um conceito, uma ideia, um valor, quando você transmite sua vida em forma de palavras, em forma de ideias, de conceitos, você está deixando uma herança para o futuro. Um dia eu não vou estar aqui, mas aquilo que está no coração de Micael, no coração de Manuela, no coração de Gabriel, permanecerá aqui. Um dia você não estará aqui, mas aquilo que você depositou no coração dos seus filhos, filhos estes que você gerou, filhos estes que você adotou no coração, filhos desses que você adotou espiritualmente, permanecerão aqui. Alguém já disse que um povo é tão pobre quanto compreender que aquilo que ele pode investir, ele pode usufruir numa mesma geração. Existem estudos que mostram que, ao longo da história, sempre que houve um povo que compreendeu que uma geração investe, semeia, sacrifica-se para que as gerações posteriores usufruam e recebam o fruto do seu trabalho, são os países que mais se desenvolveram no mundo. São as épocas em que as pessoas percebem que sua vida não acaba quando a sua vida acaba. É preciso altruísmo para compreender que certas coisas nós semeamos na vida e nós colhemos. Mas há outras que nós semeamos na vida para que outros colham. E se há alguma coisa que os outros precisam colher quando eu não estiver mais aqui, é a aliança e os valores da aliança que eu fiz com meu Deus. A história desta aliança que Deus faz com Abraão termina no verso 17, quando, depois deste pesadelo terrível e desta promessa maravilhosa feita por Deus a Abraão, diz que sucedeu, o verso 17, que posto o sol, portanto já em escuridão, houve densas trevas e um fogareiro, sabe-se de onde, fumegante, e uma tocha de fogo passou entre aquelas metades daqueles 3 animais e consumiu aqueles pedaços, de modo que não restou daquela aliança nenhuma coisa física ou concreta a não ser cinzas. Porém, irmãos,
Estava muito claro na mente de Abrão a partir de agora que nunca mais ele ia precisar ir a Deus e dizer assim: Deus, como é que vai ser a minha descendência? Eu não tenho filhos, porque ele havia aprendido que agora ele tinha uma aliança, e a aliança permaneceria depois dele. Talvez você diga assim: mas eu sou muito jovem para pensar sobre isso. Ou eu já passei da idade de pensar sobre isso. Eu lhe digo uma coisa: a aliança com Deus não tem idade. Tem a ver com o encontro marcado por Deus. Tem a ver com desdobramentos produzidos por Deus. Tem a ver com consequências que Deus gera no coração das pessoas. Pare um pouquinho e pense. Se hoje, por vias da iluminação do Espírito de Deus, você sair por esta porta com a seguinte consciência: minha vida tem um limite. Eu preciso deixar a minha marca na história. Eu preciso deixar um legado para que depois que eu vá, algo eu tenha contribuído. O que você pensa em deixar? O que você pensa em deixar? Eu lhe digo, o que você pensa em deixar é aquilo que no dia a dia você dedica mais do seu tempo, mais do seu talento, mais do seu tesouro. É uma conta simples de fazer, porque onde estiver o tesouro do homem, aí estará o seu coração. Eu tenho visto filhos, crianças, adolescentes, que têm absolutamente tudo que os seus pais possam lhe dar. E mais, às vezes têm aquilo que nem precisam ter, mas seus pais querem lhe dar. Eu olho daqui para essa igreja e hoje eu vejo homens feitos, mulheres feitas, que têm filhos e que eu os vi pequenininhos e que hoje estão criando seus filhos porque um dia foram criados debaixo desta aliança. Um dia desse eu estava, por algum motivo, não na igreja e tive a oportunidade de assistir o culto pela internet. E vi este momento em que as crianças vêm aqui à frente. E eu fiquei imaginando, um dia, esses meninos e essas meninas estarão ali, estarão aqui, estarão ali como presbíteros, pastores, diáconos, professores de escola dominical. Será a sua herança para gerações. Será o seu legado. Você deixará isso quando você não estiver mais aqui. Isso vale mais do que um monumento. Isto vale mais do que qualquer outra coisa na vida. É assim que você se perpetua sobre a terra. Pastor, eu não tenho filhos. Já os tive e eles cresceram. Ou nunca vou poder tê-los. Ou talvez ache que assim não teria. Claro que o desejo do nosso coração é gerar filhos. Mas quando Deus chama Abrão e mostra as estrelas, Ele diz para você que há filhos que você gera pela fé através da aliança. Filhos na fé. Estes são os que continuarão com você depois que você daqui sair. Continuarão a sua obra. Eu tenho tido muitas alegrias no ministério. Uma delas é quando eu encontro pessoas que de alguma forma Deus me usou para alcançá-las
e que hoje Deus está usando para alcançar outros. E eu descubro que eu tenho netos, bisnetos e daqui a pouco, quem sabe, tataranetos também, por conta de uma aliança. Qual é a aliança que você está disposto nesta noite a fazer com Deus? Você se queixa eventualmente de que certas coisas não são de acordo com aquilo que você desejaria que fossem, ou deseja que fossem. Como Abraão fez. E Deus lhe chama a dizer assim, não do jeito que você gostaria que fosse, mas eis aqui uma proposta. Deixe um legado sobre a terra. Faça aliança comigo, aliança espiritual, seja meu completamente, gere espiritualmente para gerações futuras, gente que fique e que continue aquilo que você começou, porque esta será a maior herança e o maior legado que você poderá deixar no mundo quando você aqui do mundo partir. E isso pode começar agora, pode começar aqui, pode começar com você sendo adolescente, ou pode continuar mesmo que você já seja uma pessoa idosa, porque enquanto houver vida, há lugar para a aliança, a possibilidade e convite de Deus de você fazer aliança com Ele. Vamos juntos agora para ali para fora. Vamos olhar para os céus. Veja as estrelas dos céus. É a sua descendência que Deus quer lhe dar. Mas saia da tenda. Não veja as coisas dentro da tenda quando você, de uma forma um tanto quanto egoísta, pensa apenas de uma única forma. Eu preciso de um descendente porque o meu Eliezer, o meu servo nascido na minha casa, é o único que eu tenho como descendente. De uma certa forma simbólica, Deus tirou Abrão de dentro da tenda para que do lado de fora ele tivesse uma visão maior da própria vida. Porque enquanto ele estivesse dentro da tenda, ele só via as suas necessidades e o imediatismo da sua própria geração. Deus tirou da tenda para ver uma visão maior. Deus quer lhe tirar da tenda, apontar para os céus e dizer assim, olha aí o que eu tenho para você, assim será a sua descendência. Sabe, irmãos, Abraão fez uma aliança. Passaram-se cerca de 3.000 anos, pelo menos, desta época, até que um belo dia, sob o regime da lei ainda, nascido de uma mulher, surgiu o Salvador Jesus Cristo na cidade de Belém da Judeia. Segundo ele mesmo disse, ele era descendente de Abraão. Mas não apenas porque era judeu descendente de Abraão, mas porque pela fé ele estava cumprindo o propósito de Deus através do seu nascimento. Ele se tornou o maior legado que Abraão produziu pela sua atitude de fé. Porque Abraão creu e isso foi-lhe imputado para a justiça. A semente da aliança foi passando de geração em geração e a promessa foi passando de geração em geração até que veio Jesus e disse assim, eu serei o cumprimento desta aliança. Ele veio e no momento final, como nós celebramos pelo menos uma vez por mês nessa igreja, ele tomou o cálice, tendo dado graças, disse assim, este é o cálice de uma nova aliança que faço convosco em meu sangue. De que aliança ele estava falando? Da mesma aliança que Deus havia feito com Abraão. Uma aliança espiritual. Esta aliança, quando você celebra na Eucaristia, na Santa Ceia, é um memorial do que Abraão fez. A coreografia do ritual mudou. Lá naquela época, 2 animais. Aqui, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, se deu como aquele que era o fiador e é de uma nova aliança sua com Deus. Que atitudes práticas você pode tomar a partir disto? Faça aliança por você.
Faça aliança pelos seus filhos. Poucos compreendem, infelizmente, ainda, que quando um pai e uma mãe vêm aqui à frente e consagram a Deus o seu filho, e o fazem através do batismo, eles estão ratificando a aliança que Deus fez com eles. Porque a aliança é para eles, para os seus e para aqueles todos quantos vierem depois deles. A aliança espiritual, cujo simbolismo no Antigo Testamento era a circuncisão e o simbolismo no Novo Testamento é o batismo. Não é apenas uma oração e uma consagração que a gente faz para que seu filho seja protegido de todo o mal, mas é você dedicando o seu filho a Deus. E junto com a dedicação do ritual, do momento do batismo, a sua promessa de dizer assim: eu orarei com ele e por ele. Eu o ensinarei na palavra, ensinarei a ler na palavra. Trarei para estar com o povo de Deus e aprender no meio do povo de Deus a conhecer este Deus que está no meio deste povo. E quando você o faz, você está colocando no coração daquela criança o legado da aliança que um dia você verá acontecer na vida dela. E quando você não puder ver, nunca mais esta aliança será desfeita, porque estará no coração dela e ela mesma confirmará pelos seus lábios na sua profissão de fé. Queridos, eu gostaria tanto de ver Deus me dar alegria, vida e saúde, de ver os filhos de vocês e os filhos dos filhos de vocês, dizendo um dia para este mundo que cada dia se torna mais difícil: a fé dos meus pais é a minha fé também. O Deus dos meus pais é o meu Deus também. Os valores dos meus pais são os valores meus também. E a este Deus eu dedico a minha vida, tanto quanto os meus pais dedicaram. Aconteceu isso com Abraão, irmãos. Por isso que até hoje os judeus oram e dizem assim: ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, filhos e netos de Abraão, não apenas da carne, mas espiritualmente, transmitiram e transmitem a herança espiritual da fé e da aliança. Deus quer que você faça isso. Deus quer que você faça parte dessa história. Você pode deixar uma herança quando você investe em filhos que você tem e em filhos que você adota espiritualmente para transferirem a aliança para gerações. Assuma esta aliança, queridos. Quando a gente quer dizer na linguagem popular que você se comprometa, a gente diz assim: vista a camisa. Espiritualmente, a gente diz assim: assuma a aliança. Vista a camisa por dentro, porque assumir a aliança é vestir a camisa por dentro. Eu sou do meu Deus e o meu Deus é meu. E esta aliança eu quero manter diante de todos e diante de tudo, aqui e no futuro também. Que Deus abençoe você. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Eu não sei de que maneira esta mensagem reverberou no seu coração, ecoou no seu coração, mas eu sei de uma coisa, que se Deus lhe trouxe aqui nesta noite para ouvi-la, é porque Deus quer que você faça esta aliança, ou que você ratifique esta aliança, que você faça esta aliança pela primeira vez, ou que você reafirme esta aliança mais uma vez. E enquanto você ora, eu gostaria de lhe dar agora a oportunidade de fazer isto. Gostaria que você estivesse orando, por gentileza, por você e pelos demais. E eu gostaria de fazer 2 convites simples, como simples foi essa mensagem. Aos que nunca tiveram a oportunidade de fazer uma aliança com Deus. Veja, eu não estou lhe convidando para você trocar de religião.
para você virar crente, protestante ou alguma coisa parecida. Eu deixei tão claro. Se isso acontecer, será uma consequência natural. Mas eu estou lhe convidando a fazer pela primeira vez na sua vida uma aliança com Deus, dizendo assim: eu sou de Deus e Deus é meu. Não terei outro Deus diante de mim, não servirei a outro Deus. Ele tem a minha vida à sua disposição e eu quero me entregar a Ele e com Ele fazer uma aliança. Se você ouviu e entendeu esta mensagem e gostaria de nesta noite fazer esta aliança e este pacto com Deus, eu lhe convido para onde você estiver, você se colocar de pé agora, num gesto simbólico de dizer: Senhor, eu me ponho de pé agora diante de Ti, porque eu quero ser Teu, Tu és o Senhor da minha vida a partir de agora. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Enquanto você ora, Deus abençoe você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você está fazendo sua aliança com Deus. É possível também que existam pessoas aqui que precisem reafirmar esta aliança com Deus. Porque talvez estão passando por lutas e provações, dificuldades de qualquer natureza, ou porque estão sendo testados na validade desta aliança. E eu lhe convido, se você quer reafirmar e dizer assim: eu quero renovar o meu altar, a minha aliança com Deus. Um dia eu fiz e eu quero dizer novamente: Deus está valendo tudo, do mesmo jeito como um dia eu disse. Coloque-se de pé também diante do Senhor. Nós vamos fazer não com animais partidos, nem com um sacrifício cruento, mas nos lembrando que o fiador desta aliança é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você o fará agora numa oração de dedicação a Deus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Ore comigo agora, no seu coração. Se essas palavras que eu disser agora representarem o sentimento da sua alma, o desejo da sua vontade, ore aí no seu coração a Deus e consagre sua vida dedicando a sua aliança a Deus. Senhor meu Deus, eu estou diante de Ti agora, Senhor. Há outras pessoas aqui que estão ao meu redor, mas nesse momento sou eu e Tu, nós dois, Criador e criatura, um diante do outro. Ó Deus, eu reconheço que Tu és Deus sobre todos e sobre tudo, que Tu és o Criador do universo, o mantenedor do universo, o Salvador do universo, que o Teu Filho Jesus Cristo foi enviado por causa desta aliança que tem com aqueles, que Tu tens com aqueles que creem em Ti. É em nome deste Jesus, o mediador da nova aliança, que eu faço a semelhança de Abraão, um pacto contigo, uma aliança contigo. Eu não terei outros deuses diante de mim, Senhor. Eu não buscarei outros deuses, eu não confiarei em outros deuses, eu não dedicarei a minha vida a outros deuses. Só Tu és Deus na minha vida. E em nome de Jesus Cristo eu digo que a minha vida toda, passado, presente e futuro, é Tua. Aquilo que no passado precisa ser perdoado, eu reconheço e me arrependo. E peço, ó Senhor, derrama do sangue do Cordeiro sobre o meu passado, para que dele Tu não te lembres mais para me condenar, porque o juízo já foi posto sobre Jesus, o Cordeiro desta aliança. Eu coloco o meu presente diante de Ti. Ó Deus, é hoje o dia
que eu tenho para mim. Não sei se terei muitos dias, mas hoje, o dia que eu tenho, eu te entrego completamente, para que o melhor do meu tempo, do meu talento, do meu tesouro, o melhor da minha energia, das minhas aspirações e sonhos, que possam ser concretizados no dia de hoje. Tudo isso é teu, Pai, e eu me entrego a ti completamente. Eu entrego a ti o meu futuro, Pai. Não sei se serão muitos dias ou poucos dias, mas eu te peço que cada um deles seja vivido para a glória do teu nome, Senhor. Que eu possa ver esta aliança se cumprindo, na provisão que o Senhor vier a colocar sobre a minha mesa, na proteção da minha vida e principalmente no legado, na herança que eu deixar aqui na terra. Me ajuda, Pai, a ser fiel a esta aliança, no poder da graça de Jesus. Me dá forças, ó Pai, para não retroceder, para não jogar esta aliança fora, para não tentar anular, porque afinal de contas ela significa e foi mantida e será mantida pelo sofrimento do teu Filho Jesus Cristo. O que Ele fez não pode ser revertido e eu não quero que o seja. Portanto, eu me entrego a Ti e ratifico também contigo as alianças que tenho feito ao longo da minha vida, para que eu sejas teu e somente teu, e tu sejas o meu único Deus. Dá-me a tua bênção e que eu veja no futuro os meus descendentes, o meu legado, a minha herança, tão numerosa, tão brilhante, tão generosa como as estrelas dos céus. E assim será o fruto da minha aliança e o legado que eu deixarei depois de mim. Ó Deus, eu me entrego e faço contigo aliança de fé, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém.